Hoje, no módulo 2 de escadas, nós vamos ver escadas de compensação. As escadas de compensação, elas têm uma característica que, onde ela muda de direção, os degraus, eles são compensados, porque ela faz uma curva. Nós vamos fazer os dados para calcular a escada, tanto faz se ela for uma escada de compensação ou qualquer outra escada, os dados e a forma de calcular é sempre o mesmo. Então, eu tenho a largura do degrau de 1,20 m, o pé direito de 3 metros, a laje de 20 centímetros ou 0,2 metros e o formato dela vai ser em L. Para fazer o cálculo, a primeira coisa que eu vou fazer é somar o pé direito com a laje. Esses dois juntos vão me dar o que eu chamo de vão. Então, eu tenho 3,20 metros de vão e vou dividir por 17. Por que 17? 17 é a média de altura do degrau. O degrau, ele tem que estar entre 16,5 e 17,5. Portanto, para eu descobrir a quantidade de degraus, eu vou dividir 320 por 17. 320 dividido por 17 dá 18,82. Sendo 18,82, eu não posso ter degraus quebrados. Eu tenho que ter ou 18 degraus ou 19 degraus. Se eu for escolher 18 degraus, eu vou dividir 320 por 18. Esse é para eu escolher se eu vou fazer a escada com 18 degraus ou 19. Eu vou fazer essa conta. Então, eu divido 320 por 18 e vou obter um resultado 17,77. Dá uma dízima periódica. Está acima da minha altura maior de degrau. Minha altura de degrau é entre 16,5 e 17,5. Portanto, eu não posso colocar 18 degraus, eu tenho que escolher 19. Então, eu vou dividir. Eu tenho que escolher 19. Eu vou dividir 320 dividido por 19. Eu tenho 16,84. O que é que eu consegui? Eu tendo altura dividindo pelo número de degraus, eu vou obter a altura do meu espelho. Então, eu tenho 16,84 cada espelho. Eu tenho, então, 19 degraus de 16,84 cada um dos degraus. Para fazer a escada de compensação, como está definido que o formato dessa escada é em L, já fiz um desenho inicial simulando um L. Eu tenho duas formas de calcular essa escada de compensação. Quando eu tenho o espelho no eixo ou quando eu tenho o piso no eixo. Nessa primeira, nós vamos fazer com o piso no eixo. A primeira coisa que eu vou fazer, depois de traçado, eu vou marcar o número de degraus. Como é que eu calculo o tamanho do degrau? Nós temos uma formulazinha que ela se chama Blondel. Vale para todas. 2H mais P é igual a 64. O resultado disso dá um piso com essa altura de 16,84, o meu piso vai ser igual a 30,32. Eu posso colocá-lo de 31 centímetros ou de 32, é um tamanho aproximado. Esse cálculo, ele me dá um tamanho ideal para esse piso. Eu vou marcar então, vou traçar a minha linha de maior percurso.
A linha de maior percurso, ela está a 60 centímetros da extremidade, onde as pessoas mais vão circular. Então, nesse caso, ela vai estar a 60 centímetros dessa extremidade da escada. Na linha de maior percurso, eu vou marcar o meu degrau. Eu vou arredondar para 31 e vou marcar os meus degraus aqui. Porém, como eu quero que o meu piso fique no eixo da escada, eu vou lançar, ao invés de eu começar a marcar daqui onde eu mostrei agora para vocês, nós vamos começar a marcar a partir do eixo. Eu marco a metade do degrau, se é 31, né, eu vou marcar 15,5 para cá. Depois 31, 31, 31, 31, até chegar embaixo. Para compensar, eu preciso ter pelo menos 3 degraus que não sejam compensados. Eu não posso compensar todos os degraus. Isso é uma questão de segurança. Então, eu vou ter os 3 primeiros degraus, obrigatoriamente, eles têm que ser retos. No caso, eu vou começar a partir do 4º degrau. Então, a partir do 4º, pode ser 4º, 5º, 6º, mas o que eu não posso é compensar o 1º, o 2º e o 3º. Então, eu já tenho aqui o meu 1º degrau, o 2º degrau, o 3º degrau e o 4º degrau. Eu já vou continuar a linha para marcar os meus degraus de compensação. Então, eu continuo a linha para lá, essa aqui é apenas uma linha auxiliar, e eu vou também traçar a minha linha de eixo. E onde ela cruzar com o meu 4º degrau, quer dizer, o meu 5º espelho, meu 4º degrau, eu vou ter o meu 0. Como eu quero que o meu piso fique no eixo, eu vou colocar, a primeira medida minha é uma medida qualquer. A medida qualquer pode ser 50, pode ser 1 metro, pode ser 70 centímetros, é uma medida qualquer. Então, essa medida qualquer que eu vou escolher, eu vou colocar a metade dela como sendo a primeira, porque é o 1º degrau que está marcado aqui. Então, se a minha medida for 50, aqui eu marco 25. Aqui eu marco 50, 50, 50, 50, 50. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espelhos. 1, 2, 3, 4, 5 espelhos. Eu só preciso marcar até o 5º. Não preciso marcar, eu tenho que marcar exatamente a quantidade de degraus que tem a minha escada. E então eu tenho aqui, ó, se eu vou ligar esse com esse. Então esse aqui é o 1, eu vou ligar com esse 1. O 2 com esse 2. E assim por diante. Então, esse primeiro degrau de compensação, eu vou marcar ele aqui. O 2º degrau, vou marcar ele aqui. O 3º degrau, vou marcar aqui. O 4º degrau e o 5º degrau. Então, eu liguei a largura do piso na linha de maior percurso com o ponto da medida que eu fiz, certo? E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Se eu quero compensação do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar a partir do 5º degrau. Vamos passar aqui uma linha auxiliar, né? Deixa eu fazer todos os degraus, estão em branco, né? Então, eu vou marcar esse aqui, 1. A partir do 5º, eu já vou traçar minha linha auxiliar. Essa linha auxiliar, na hora que ela cruzou, veja aqui que ela vai cruzar com a minha linha de eixo, certo? Eu obtenho 0. Como o meu 1º degrau também, ele vai estar só a metade, porque eu quero que o piso fique no eixo.
né? Essa linha é só auxiliar, eu quero o meu piso aqui. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou marcar uma medida qualquer. Se você me perguntar, pode ser uma medida diferente da daqui? Pode. Às vezes eu defini que aqui seria 50, o módulo daqui pode ser 70, pode ser 1, pode ser 1,20. Ou eu posso colocar a mesma medida, isso não vai fazer diferença. Então a primeira medida minha é a metade. Eu vou botar 25, 50, 50, 50. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui já está marcado meus degraus. 1, 2, 3, 4, só até aqui. E vou fazer a mesma coisa. O primeiro degrau, eu vou ligar com esse. Obtenho aqui o primeiro degrau. O segundo, o terceiro e o quarto degraus. A nossa escada de compensação, ela já tem na linha de maior percurso os degraus compensados de uma forma que quem vai subir vai ter um degrau de 32 centímetros, do tamanho que eu tiver definido aqui, 31 ou 32. E aqui eu finalizo a minha escada. Entendendo que a partir daqui eu posso fazer a numeração. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu não preciso subir 20, só preciso subir 19. Então minha escada ela vai terminar aqui. Fiz mais degraus do que precisava. E isso não muda nada a nossa escada. Aqui eu coloco uma seta. E aqui eu ponho o início. Todo o início da linha de maior percurso, a gente vai colocar essa pequena circunferência aberta. E ao final, a seta indicativa. Aqui eu vou colocar uma seta indicativa e vou colocar sobe, porque eu estou desenhando a partir do pavimento inferior. Se eu estiver no pavimento superior, eu vou escrever desce, né, a partir de lá. E isso aqui não existe mais, porque só faz parte são linhas auxiliares para traçarmos a nossa escada. Nesse caso, eu também vou desaparecer com essa linha central. Por quê? Porque eu defini que eu queria a minha escada com o piso no eixo. Não é isso? Então todas as linhas auxiliares, elas vão sumir. Eu vou ficar só com a minha escada. Porque nós definimos que o piso vai estar no eixo. Nós vamos fazer uma segunda escada com o espelho no eixo, que aí já é um cálculo, o mesmo cálculo, porém a medida é toda igual, eu não diminuo a primeira medida. Então no cálculo dessa segunda escada, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou traçar o formato geral da escada e vou traçar a quantidade de degraus que eu quero. Porém, o meu eixo, ele está aqui. Esse primeiro degrau, ele já vai ter o tamanho de 31. O cálculo é o mesmo. Por quê? Porque eu tenho um degrau aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, se nós temos 19 degraus, eu já tenho a marcação de 19 degraus. A minha linha, vamos desenhar aqui direitinho. Essa linha de eixo, ela tem que passar bem no canto da escada. Isso aqui é essa medida que foi dada inicialmente de 1,20 m.
a medida de 1,20 m, a largura do degrau. Aqui ela tem 1,20 m, aqui eu tenho 1,20 m. Então eu vou passar no eixo a minha linha auxiliar. E vou traçar a partir do piso que eu quero compensar a minha linha auxiliar horizontal. Ela vai continuar para cá, essa linha auxiliar, e aqui eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5 degraus. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse cálculo eu já não vou diminuir a primeira medida. As medidas são todas iguais. Por quê? Porque eu tenho aqui no eixo já é um degrau. Então esse aqui é o 1, vai ligar com o 1. O 2, o 3, o 4 e o 5 vão ligar consecutivamente com o 2, o 3, o 4 e o 5. Vamos ligar com o verde. Então eu tenho aqui. Vou ligar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. Quando ela corta essa divisa aqui, eu vou marcar. Aqui são 1, 2, 3. Eu vou marcar 1, 2 e 3. E vou ligar 1, 2, 3 a 1, 2 e 3. Vamos lá. 1, 2 e 3. Já tenho aqui meus degraus que não são compensados. E os que são. Vou enumerá-los da mesma forma. Esse aqui são. O último degrau já é o pavimento superior. E aí eu tenho o cálculo dos dois tipos mais comuns de escada de compensação. Se você quiser fazer a escada arredondada, pode também fazer a escada arredondada com eixo central. Ela pode ser de duas direções, sem L, de ida e volta. A formatação da escada não interessa, o cálculo é sempre o mesmo. O detalhe de cálculo da compensação vai ser sempre o de extensão. Eu sempre vou estender a linha e vou fazer a marcação de cada um dos degraus. Na hora de fazer o corte ou a vista frontal, nós vamos utilizar o mesmo padrão utilizado para fazer as escadas normais ou escadas comuns em L ou em U ou a escada helicoidal. Vai ser sempre puxando da planta para as vistas. Então por hoje é só, amanhã tem mais.